Boa noite, shalom a todos. Quem foi Marcião de Sinop e o que ele ensinou? Esta é a parte final desta live, desta série que rendeu 8 com esta agora atual. São 8 partes, 8 lives com este tema, onde nós falamos muitas coisas e passamos muitas informações a respeito deste personagem. Hoje eu desejo fazer uma recapitulação e deixar gravado aqui algumas coisas além daquelas que já foi ensinada, falada sobre este personagem, a fim de que esta série de live, elas possam enriquecer a vida daqueles que forem assistir. Desde já, eu agradeço ao Eterno pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui durante estes domingos, 8 domingos, contando com este agora, falando sobre este tema, e agradeço ao Eterno pelas pessoas que assistiram, estão assistindo, comentando, deixando seu like, compartilhando e também desfrutando deste ensinamento, deste conhecimento, que com certeza absoluta é algo bom e algo maravilhoso. Gostaria de pedir a você que, por favor, por gentileza, se você puder, compartilha nas suas redes sociais esta série, essa live, outras também, as outras das demais. Se você não me segue na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook, eu peço você que siga, para que você possa fortalecer essa página. E também gostaria muito, se você puder, que você possa fazer contato com o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube, e você possa ali se inscrever no canal, participar das lives ali com seu comentário, deixando seu like, enfim, são todas coisas boas que você pode fazer para poder estar ajudando. Então, nós vamos estar aqui comentando um pouco mais sobre este personagem e sobre o que ele ensinou no final desta live. Vamos lá. Um resumo completo sobre quem foi Marcião de Sinop. Viveu ele entre os anos 85 a 160 depois da Era Comum, ou antes da Era Comum, né? Ou melhor, depois mesmo, né? Depois da Era Comum, conhecido como depois de Cristo, né? Ele foi natural de Sinop, região do Porto, atual Turquia. Filho de um bispo que foi excomungado da comunidade cristã por volta de 144 depois de Cristo. Fundou um dos primeiros movimentos heréticos do cristianismo, o marcionismo. Então, meus irmãos, aqui está a data em que esse personagem viveu, 85 a 160, depois do nascimento de Yeshua, depois do nascimento de Cristo, ou depois de Cristo. Natural de Sinop, região que hoje é conhecida como a atual Turquia, e ele foi filho de um bispo, foi filho de um personagem que foi integrado à condição de bispo pela eclésia da época. E ele fundou um dos primeiros movimentos heréticos, conforme a gente vê aqui, e já viu anteriormente, do cristianismo, ligado ao cristianismo,
que é conhecido como o marcionismo. Ensinos estes que exercem uma força e uma influência muito grande dentro das doutrinas cristãs. Principais ensinos dele, e que são, por sinal, assim, extremamente nocivos. Primeiro, o dualismo teológico. O que vem a ser isso? Afirmava que havia dois deuses. Então aqui ele já extrapola, né? Porque as escrituras hebraicas são claras em ensinar que Deus é um. Ele não é dois e ele não é três. Ele é errado, um. Tem uma oração muito importante dentro do mundo hebraico, dentro da fé judaica, chamada Shema Israel. Ela se encontra dentro do livro de Deuteronômio. E ela é feita todos os dias pelos judeus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Ouça Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno para sempre. Então, afirmar que existe dois deuses é algo totalmente contraditório contra a fé hebraica, contra as escrituras, que são escrituras hebraicas, né? E é entrar em conflito com os ensinamentos do próprio Deus ao povo de Israel. Então ele ensinava que existem dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, nomenclatura esta que não existia até então. Quem criou esta nomenclatura de Antigo Testamento e de Novo Testamento foi este personagem. Então ele acreditava que existia um Deus do Antigo Testamento, que era justo, severo, porém vingativo. E que existia o Deus do Novo Testamento, que era Yeshua, Jesus, né? Amoroso, espiritual e bom. Assim Marcião acreditava e assim Marcião ensinava. Então ele criou esta heresia da dualidade divina, de dois deuses, aonde ele colocou Yeshua, Jesus, como um Deus, o Deus do Novo Testamento, e o Pai, né, o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, como o Deus do Antigo Testamento, que era justo, porém severo e vingativo. Segunda coisa que ele ensinou, segunda doutrina herética que ele ensinou, foi a rejeição da Torá e do Taná. Ou seja, ele rejeitou em seus ensinamentos aquilo que a Torá ensina. Para quem não tem familiaridade, né, com este nome, Torá é o Pentateuco do cristianismo. O Pentateuco, o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, há este conjunto de 5 livros que é de autoria de Moisés. O mundo judaico dá o nome de a Torá, que significa a instrução, os ensinamentos de Deus para o seu povo. Torá significa isso. E o mundo cristão dá o nome de Pentateuco, ou seja, 5 livros, ou 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Marcião, ele foi um personagem que rejeitou a Torá. E rejeitar a Torá é o mesmo que você rejeitar o alicerce de uma construção. Rejeitar a Torá é o mesmo que você pegar um prédio e de alguma maneira você conseguir arrancar toda a raiz, a estrutura deste prédio, os alicerces deste prédio e deixar só as paredes do prédio e tudo mais ali
no chão. Eu te pergunto, esse prédio vai continuar em pé? Ele vai conseguir permanecer de pé se você arrancar o alicerce dele? Não. Então, Marcião fez isso. Arrancar a Torá, arrancar os ensinamentos do Pentateuco, né? Vamos dizer assim, para você me entender melhor. É o mesmo que você chegar numa casa pronta e arrancar todo o alicerce dela, sem destruir as paredes, a laje, o telhado, enfim. Essa casa pode até ficar em pé por algum tempo, mas em determinado momento ela vai desmoronar, né? Ela vai desmoronar porque nenhuma construção permanece em pé em cima da terra. Tem que ter um alicerce. O alicerce da fé, da vivência de fé, que Deus estabeleceu é a Torá. Não é os evangelhos. Não são os ensinamentos dos profetas. É a Torá. O próprio Yeshua viveu a Torá, obedeceu a Torá, ensinou a Torá, praticou os ensinamentos da Torá. E disse que não veio aboli-los. Conforme Mateus 5, a partir do versículo 17, nós podemos constatar. Então, ele ensinou essa dualidade divina e ele ensinou também, né? Ele rejeitou a Torá e o Tanar. Tanar é os demais escritos daquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento, que contém dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, todo o livro de Malaquias para trás é chamado, até, né, Deuteronômio, de Deuteronômio até Malaquias, é chamado de Otanar, né, que significa os escritos, né, dos profetas, maiores, menores, e os demais escritos que existem dentro da Bíblia. Então, considerava as escrituras hebraicas irrelevantes. Então, este personagem foi o responsável por trazer um ensinamento e um conceito que existe dentro da religião dos dias de hoje, de que os ensinamentos do Antigo Testamento para os dias atuais, eles são irrelevantes. Eles não têm mais um determinado valor, né? Então, este personagem, Marcião de Sinope, ele foi responsável por proliferar este ensinamento que faz parte da mentalidade ocidental nos dias de hoje, né? Que é o quê? A rejeição ao que a Torá diz e ao que o Tanar ensina. E uma valorização, uma hipervalorização daquilo que Jesus, Yeshua, ensinou, né? A despeito daquilo que foi vivido, foi vivenciado, foi repassado pelo Pai ao povo de Israel através de Moisés. Então, meus queridos, quem trouxe este conceito e aguçou essa mentalidade que as pessoas têm hoje, de que nós estamos no tempo da graça, o Antigo Testamento não serve para mais nada a não ser para exemplos para nós. Quem colocou e infiltrou este pensamento na sociedade ocidental dos dias atuais foi este personagem Marcião de Sinope. Então, este foi um dos segundos, né? É o segundo ensino herege que ele trouxe para a humanidade. Então, ele considerava as escrituras hebraicas irrelevantes para os seguidores de Jesus. E, infelizmente, é triste. A grande maioria das pessoas dos dias de hoje seguem esse conceito ensinado por Marcião. Acha que a Torá, a lei,
foi abolida por Jesus e que essas coisas são coisas do passado e que não servem para mais nada a não ser para exemplo nosso. E não é verdade, não é assim. E isso entra em contradição com o próprio ensino de Yeshua, quando ele diz em Mateus 5, a partir do versículo 17, que não veio para abolir de forma absolutamente alguma os ensinamentos da Torá e nem dos profetas, mas para cumpri-los. Terceira coisa que vamos comentar aqui. A criação de um novo cânon. Cânon significa sagrado, regra. Ou seja, aquilo que é canonizado é aquilo que é considerado sagrado e é tido como regra de fé e conduta. Então, aquilo que é canonizado hoje, por exemplo, os livros, né, da Bíblia, foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, são 66 livros, porém, nós sabemos que existem muitos outros, né, que foram deixados de lado e não foram levados em consideração, mas que o povo judeu, até mesmo dentro da Bíblia Sagrada, tem menção a um destes livros, né, e a outros também, por exemplo, o livro de Enoque. Em Judas se comenta sobre o livro de Enoque, faz menção sobre o livro de Enoque, e ele não consta dentro dos livros canonizados. Ele foi canonizado, foi sagrado até um determinado tempo. Depois, na hora de canonizar os 66 livros, eles deixaram de lado. Então, Marcião criou um cânon próprio, criou um livro sagrado próprio, de acordo com o seu próprio conceito e de acordo com a sua própria vontade. Marcião aceitou apenas uma versão editada do Evangelho de Lucas, sem passagens judaicas. Então, tudo aquilo que tinha a ver com o judaísmo, ele excluiu do livro de Lucas. 10 cartas de Paulo, né? Ele pegou as cartas de Paulo, também modificou muitas coisas na carta de Paulo, nas cartas, né, de Paulo, Shaul. Ele excluiu totalmente os outros evangelhos. Então, ele não incluiu nada do evangelho de Mateus, nem do evangelho de Lucas, nem do evangelho de Marcos, nem de João. Ele apenas escolheu algumas coisas interessantes que ele achava interessante e importante dentro do Evangelho de Lucas, modificou muitas das coisas nas cartas de Paulo e assim foi o cânon elaborado por Marcião de Sinop. Continuando. Ele, então, excluiu totalmente os evangelhos e os escritos com conexão judaica. Então, tudo aquilo que era judaico, tudo aquilo que era, vamos dizer assim, puramente judaico, ele excluiu. Por quê? Era um antissemita. Era um personagem que não simpatizava com o povo Yehudim, com o povo judeu. E esse antissemitismo, ele vem acompanhando pessoas pelos séculos afora. Nós vemos quão nocivo é este procedimento, este comportamento desrespeitoso das pessoas com o povo judeu. Então, a terceira coisa que ele fez que é considerada extremamente ruim foi isso. A canonização de alguns livros conforme seu próprio bel prazer, a rejeição de muitas coisas que o próprio Yeshua e que os seus talmidim, seus apóstolos ensinaram, e então Marcião ele deixou de lado, ele excluiu. E os seus escritos, o seu cânon não foi aceito, não foi levado adiante, nem sequer existe. Por quê? Porque
não receberam, né? Não tiveram ali apreciação das autoridades da época. Quarta coisa que eu quero destacar aqui, que nós vamos destacar sobre os ensinamentos de Marcião. Ele fez um ensinamento da cristologia docetista. O que vem a ser isso? Ele acreditava que Jesus apenas parecia ter corpo físico. Então, olha bem, negava a verdadeira encarnação e nascimento de Yeshua. Então, segundo o ensinamento dele, Yeshua, chamado por ele de Jesus Cristo, né? Ele apenas tinha aspecto humano, né? Ele apenas tinha uma aparência de ser humano. Mas, segundo ele, né, este personagem, Marcião, ele não era bem um ser humano. Ou seja, com isso ele estava negando a encarnação, né, e o nascimento judaico, da forma judaica de Yeshua. Porque nós sabemos que, como a Bíblia descreve o nascimento de Yeshua, como que ele foi concebido e como que ele veio nascer, segundo os rudimentos e os ensinamentos da Torá. Nós sabemos muito bem disso. Então, o ensinamento de Marcião, ele era frontalmente contra essas verdades ensinadas pela Bíblia, né? E negar que ele veio em carne é uma espécie de blasfêmia, segundo diz a Bíblia, né? É uma espécie de negação muito ruim e nociva, porque realmente Yeshua, ele veio de forma corpórea, nasceu normalmente como todos nós nascemos, só que de uma forma assim especial, né? E ele viveu e morreu aos 33 anos e meio, né, de idade, ressurgindo depois de tudo isso. Então, este ensinamento, né, de Marcião, ele nega o nascimento de Yeshua e a sua encarnação. Por que os ensinamentos de Marcião são contrários à Torá e à visão de Yeshua? Vamos ver o porquê. Primeiro, entra em frontal contradição contra a Torá. A Torá afirma a unicidade e imutabilidade de Deus. Em Deuteronômio 6,4 diz: Adonai Erra, ou seja, o Senhor é um. Aqui, em Deuteronômio 6,4, é afirmada a unicidade de Deus, e não dualidade e muito menos trindade. Não existe dualidade divina e muito menos trindade, um Deus trino. Deus é uno, é um, é errado. O verbo hebraico que se encontra dentro de Deuteronômio 6,4, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Este Errad significa um, indivisível, que não se separa, apesar de que o Eterno ele tem poder de emanar, de emanação, de fluir através de quais canais ele quer. Então, Yeshua é uma emanação maior do Eterno. O Espírito do Senhor, chamado, né, pelos cristãos de Espírito Santo, a Bíblia chama de Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Ele é também uma emanação deste Deus. Por isso que a Bíblia chama dentro dos textos Ruach, vento, alento, inspiração, sopro de Deus. HaKodesh, Ra é um, como que eu digo, meu Deus? Deu um branco aqui agora. É um artigo, isso, lembrei. É um artigo, né?
E o que vem a ser um artigo? Um artigo é uma palavra que liga um ser ao outro, né? E que mostra a dependência daquele ser, né? Ligação com aquele ser. Então, um artigo, ra, rua ou fôlego, alento, sopro, inspiração do santo. Então, é de alguém, entendeu? Emana de alguém. Esse artigo ra mostra que o Espírito, ele vem de alguém, ele sai de alguém, procede de alguém. Então, é Espírito do Santo, é algo que vem de alguém. Então, este Espírito é como a luz, os raios do sol. Vem do sol. O sol é o que projeta os seus raios na terra. Então, da mesma forma, queridos, Espírito do Santo, Rua Rakodesh, é assim que está escrito dentro das Sagradas Escrituras, dentro da língua hebraica. Rua Rakodesh significa Espírito do Santo, é uma emanação de alguém, é uma emanação do Criador. Então, não existe essa questão de trindade e de dualidade, conforme Marcião ensinou. Então, por que os ensinos de Marcião entram em conflito com a Torá? Em primeiro lugar, porque a Torá afirma a imutabilidade de Deus e ela afirma que Deus é um, a unicidade de Deus. Marcião cria dois deuses, né? Então, Deus é um, não é dois e nem é três. Este conceito da Trindade, quem desenvolveu ele foi Tertuliano. Ele não existe dentro da Bíblia. Pegam lá versículos de Gênesis, mostrando, né, tentando encaixar Trindade. Por exemplo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas isso não tem nada a ver com a Trindade. Isso não significa que existem três deuses no céu. Que o Pai é um Deus, que o Filho é outro Deus e que o Espírito Santo é outro Deus. Não significa. Quando o Pai diz, façamos o homem a nossa imagem, ele está contando com a participação das hostes incontáveis de anjos que estão ali, sempre foram criados por ele para testemunhar os seus feitos, para participar como co-criadores, presenciando, testemunhando, vislumbrando os feitos do Eterno. Então, quando ele diz, façamos, ele está dizendo as hostes celestiais, incontáveis de anjos. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não está falando ali para uma trindade, né? Para mais dois deuses. Não, ele não está fazendo isso. Ele está usando ali esta questão, né? De que ele criou os anjos para ser coparticipante com ele de tudo na criação. Os anjos participaram da criação. Os anjos viram, vislumbraram, foram testemunhas oculares da criação, né? Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo isso. O mesmo se repete quando ele vai confundir as línguas. Ali, dentro da Torre de Babel, desçamos e confundamos as línguas dos homens. Está falando no plural. Plural majestático. Onde ele usa esse recurso para poder anunciar o que ele vai fazer aos seus anjos. E os seus anjos são testemunhas e coparticipantes com ele dos seus feitos. Então é só isso. Não tem nada a ver com trindade. Continuando. Marcião cria dois deuses, negando o fundamento do monoteísmo bíblico. Então, a fé, verdadeira fé
monoteísta, ela não aceita e ela não admite de forma absolutamente nenhuma dois, três ou mais deuses. E a fé hebraica, que Yeshua, seus talmidim, os profetas, Moisés e todos os demais personagens da Bíblia tiveram, é uma fé monoteísta. Todos os livros da Bíblia são monoteístas. A Bíblia é um livro monoteísta. A fé judaica, o povo judeu, é um povo monoteísta. Quem ensinou o monoteísmo de uma forma ampla, profunda, foi Moisés. Deus o revelou. Deus se revela a Moisés. E Deus passa a sua lei, a sua Torá para Moisés. E nela nós vemos um Deus único, um Deus errado, né? Um Deus só. Então, esta é a fé, verdadeira fé monoteísta, diferente da politeísta. Mono significa um, poli significa vários. Então, monoteísta é aquele que tem a crença em um único Deus. O povo de Israel, inclusive o próprio Yeshua, foi um monoteísta. Ele tinha um Deus. Ele adorou um Deus. Ele disse, vou para o meu Pai e para o meu Deus. Ele falou usando o pronome possessivo, meu Deus. Por quê? Porque ele tinha um Deus. O Deus Pai, o Todo-Poderoso. Né? É o Deus de Yeshua. É o Pai quem o ressuscitou. Então, Moisés recebeu as tábuas e nela escrita os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é não terá outros deuses diante de mim. Então Deus não aceita esse negócio. Deus é um. Deus não é dois e não é três. Deus é um. Quem fez mais dois deuses e colocou do lado do Pai e mesclou, criando uma trindade, foi a teologia cristã e não a Bíblia. E não a palavra de Deus. Então, a fé monoteísta não aceita três deuses. E por isso, os ensinamentos de Marcião entram em conflito com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Por quê? E com a Sagrada Escritura. Porque Marcião criou dois deuses, né? E saiu fora do monoteísmo bíblico. Segundo, contradição com Yeshua. Yeshua nunca rejeitou a Torá. Se você que ama a Deus, mas rejeita a Torá, você está fazendo uma coisa péssima. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, Yeshua, que você diz que tanto ama, não rejeitou a Torá. Então, se você diz assim, olha, eu amo a Deus, mas rejeita a Torá, você está rejeitando o próprio estilo de vida e os ensinamentos daquele que você diz ser o seu Salvador. Yeshua, Jesus, por quê? Porque ele não rejeitou a Torá. Ele viveu plenamente de acordo com ela. Ele foi o único personagem a viver completamente de acordo com aquilo que cabia a ele viver de ensinamento da Torá. Ele foi a Torá viva, ele é a Torá viva. Ele disse claramente, não pensem que vim revogar a Torá aos profetas, Mateus 5,17. Então, isso aqui é sempre falado por todos os judeus messiânicos nazarenos, que acreditam em Yeshua, né? Jesus como Salvador, também. Mas não deixa a fé hebraica de lado, não deixa o judaísmo de lado. É sempre ensinado isso aqui, porque Jesus era um judeu, foi um judeu. Ele não criou cristianismo nenhum. Ele não criou uma nova fé, um novo movimento algum. Então, dizer que ama a Deus e rejeitar a Torá é contradição. Dizer que ama Jesus, mas ama Yeshua e rejeitar a Torá é também uma grande contradição. Por quê? Porque o próprio Yeshua, o próprio Jesus, ele amou, praticou e viveu a Torá. Terceiro, contradição com
os ensinamentos dos discípulos, né? Para finalizar, aqui esse outro ponto de cima. Ele participou das festas judaicas. Aqui falando de Jesus, né? De Yeshua. Ensinou na sinagoga e não nas igrejas. Guardou o Shabat e não o domingo. Hoje eu fui trabalhar. Sabe por quê? Porque hoje é domingo. Não tem dia sagrado nenhum esse dia de hoje. Quem criou isso foi Papa Gregório. Então, Yeshua guardava o sábado. Ontem eu não trabalhei. Eu não trabalho no sábado. O meu sábado é dedicado ao meu Deus. É um dia de descanso para o meu corpo, de reflexão, de renovação das minhas energias psicológicas, mentais. E um dia que eu me entrego mais amplamente a Ele em orações, estudos e reflexões. Yeshua fazia isso. Você que está me assistindo com todo respeito, que diz amar Jesus, que está dentro da sua igreja, você exerce as suas atividades no sábado, faz de tudo, trabalha e viaja e cozinha e, sabe, e exerce a sua profissão e tudo mais, saiba que o seu Jesus que você diz amar, ele não fazia isso e ele falou para você, nós não fazer. Isso não te ensina dentro da igreja. Nunca ensinaram isso dentro das denominações aonde eu pastoreei. Aonde eu pastoreei durante 21 anos. Mas esta é a realidade. Ele era judeu, ensinava em sinagoga, nunca foi dentro de uma igreja porque ele não criou igreja. As igrejas foram criadas depois dele. Viveu plenamente de acordo com a Torá. Você acha que Jesus chegou pelo menos um dia na vida dele a colocar um pedaço de carne de porco na boca dele? Nunca! Nunca! Sabe por quê? Porque ele era um judeu. O judeu não come isso. E outras coisas também que são proibidas, ele não come. Então, ele nunca comeu. Então, meus queridos, ele ensinava na sinagoga, ele obedecia à Torá, né? Yeshua obedecia à Torá, ensinou na sinagoga, guardava o Shabat, citava partes da Torá e do Tanar nos seus ensinamentos, porque naquela época não existia Novo Testamento. Hoje as igrejas ficam nessa obsessão, Novo Testamento, Novo Testamento, Novo Testamento, vai no culto, é pregação do Novo Testamento, vai na escola bíblica, é pregação do Novo Testamento, rejeita totalmente a Torá e totalmente o Tanar. Só salvo em alguns casos onde é pego algumas coisas para poder ensinar, mas sempre da mesma forma, como coisa do passado, da lei, que ficou para trás e não faz parte mais do período da graça e não é para nós mais, porque agora nós estamos na graça e o que roga, vigora para nós hoje são os ensinos do Novo Testamento. Não é assim. Os evangelhos nunca vieram com o objetivo de substituir a Torá. Eles vieram para completar os ensinos da Torá. Mas nunca para substituir. Nunca. Contradição com os ensinos dos discípulos. Os discípulos ensinavam aquilo que Yeshua ensinou. Eles não ensinaram outras coisas diferentes. Eles foram judeus também. Todos eles eram judeus. Todos eles ensinaram de acordo com esta tradição, a tradição hebraica, a tradição judaica. Os primeiros seguidores de Yeshua eram judeus, observantes da Torá. Isso você pode ver em Atos 21, 20. Vamos ler? Olha o que diz Atos 21, 20. Olha que interessante. Vamos ver. E quando eles o escutaram,
deram glória a Deus e lhes disseram: irmão nosso, tu vês como na Judéia existem milhares de crentes e que todos eles têm zelo da lei. Ou seja, todos eles, os crentes daquela época, eram zelosos pela Torá. Aqui nesta Bíblia está lei, mas aqui essa palavra lei é a Torá. Então, meus queridos, os primeiros discípulos de Yeshua eram praticantes da fé hebraica. E outra coisa que eu te digo, você pensa que todos os que serviam aqui, que é citado em Atos 21:20, aqui eram judeus naturais? Não, não eram. Tinham muitos goim. Sabe o que é goim? Gentil. Que aceitava a fé, aderia à fé, passava a seguir Yeshua. Conforme Atos 15, existia 4 regras básicas para um goim, para um gentil. Quando ele recebia o testemunho de Yeshua e ele adentrava a comunidade da fé Netzarim Nazarena, ele, de início, ele obedecia 4 regras estabelecidas aqui, perdão, em Atos 15. Porque um goim que não tem conhecimento das Escrituras, que não conhece a Torá, que não conhece a cultura judaica, ele não tem condição nenhuma de obedecer, abraçar de cara os ensinos da Torá e os praticar. Ele vai levar a vida inteira para se adaptar a essa configuração de fé e ele não vai dar conta, ele não tem condição de obedecer tudo. Então, sendo assim, escolheram 4 tópicos, né? E falaram, olha, esses 4 são inegociáveis, vocês têm que adotar. Que é o quê? Se abster do sangue, da imoralidade sexual, da adoração a outros deuses, né? E as demais coisas eles estavam destinados a aprender no Shabat. Lá está escrito, essas 4 coisas, né, eles devem adotar, e as demais coisas eles vão aprender nas sinagogas, porque em cada Shabat, Moisés é ensinado nas sinagogas. Ou seja, a Torá é ensinada no Shabat, nas sinagogas. Então, eles indo participar na sinagoga, porque não existia igreja naquela época, tá? Sinto muito em te dizer, você que acha que existia igreja em Atos dos Apóstolos, não existia. Isso passou a existir bem mais tarde, né? Foi traduzido como igreja, né? Tempos depois, para as nossas Bíblias em português. Mas Atos não fala de igrejas. Atos fala de Kahal. O que é Kahal? Locais de estudo da Torá. Locais de encontro de judeus. Sinagogas. Beit HaMikdash. O templo. Então, a Bíblia, Atos dos Apóstolos, dentro da sua originalidade, ela fala de congregações, de locais, de reuniões judaico. Ela não fala de igreja. A palavra igreja, ela foi acrescentada tempos depois em traduções posteriores. Saiba disso. Então, os primeiros discípulos, eles eram seguidores de Yeshua e também da Torá. Eram judeus zelosos pela Torá. Paulo Então, os primeiros seguidores de Yeshua eram judeus, observantes da Torá. Nunca fiz nada contra a Torá, disse Paulo. O povo ou os costumes dos nossos pais, disse Paulo.
em Atos 28, 17. Então, Paulo não, de maneira nenhuma compactuaria com Marcião. Por quê? Porque ele disse assim, olha, nunca fiz nada contra o povo judeu ou contra os costumes dos nossos pais. Em Atos 28, 17. Pedro e os demais continuaram vivendo dentro da tradição do povo judeu, do povo de Israel. Então, meus irmãos, isso é muito interessante, eu e você, escavar a história e encontrar esses ensinamentos. Falar sobre esses ensinamentos. E mostrar, alertar as pessoas que creem cegamente nas doutrinas que Marcião inventou e que são reproduzidas nas igrejas. É uma calamidade. Porque quem ama de verdade a palavra de Deus vai ver isso e vai se retirar deste meio. Vai excluir estes ensinamentos da sua vida. Porque senão não ama a Deus. Porque Yeshua ensinou: quem me ama obedece os mandamentos do Pai. Então, viver diferente, à vontade de Deus, não dá. Consequências dos ensinamentos de Marcião. Influenciou a separação entre igreja gentílica e povo judeu. Que era uma coisa só existia um povo. E só existe, diante dos olhos de Deus, um povo que ele vê na terra, o povo de Israel. Ah, mas eu não sou de Israel, eu não sou israelita. Povo de Israel não é só quem é nascido em Israel, é quem mantém, adota ao estilo de vida, a cultura, a fé, a prática, as leis que Deus deu ao seu povo. Se você ama Yeshua de verdade, você é enxertado por meio da obediência aos ensinamentos que ele deixou ao povo de Israel, e Deus te vê como Israel. Leia Romanos 11 e você vai entender isso. Somos enxertados na oliveira que é Israel por intermédio da fé em Yeshua, Hamashia, o Messias. Foi para isso que ele veio. Para pegar os que não eram povo e torná-los povo através dos seus ensinamentos. Mas você precisa adotar as leis, os ensinamentos que ele mesmo viveu. Então você não é povo. Simples assim. Plantou sementes para o antissemitismo teológico e a teologia da substituição. Uma das piores teologias que faz parte dos ensinamentos cristãos de uma forma profunda. Aqui, ó, tá vendo? Muitos desses livros aqui são livros teológicos cristãos que eu fiz, que eu estudei, né, quando pastor. Eu tenho aqui, mas eu não ensino essas coisas mais. Isso aqui serve para estudo e pesquisa. Não são todos, tem muita coisa boa aqui. Mas a grande maioria desses livros tá aí, ó. Teologia da substituição, né? A igreja substitui Israel. Teologia ensinando que a Torá foi abolida por Jesus. Agora nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Dispensacionalismo. Arrebatamento mentiroso da igreja deixando Israel de lado. Tá tudo aqui. E sabe de onde veio isso? Dos pais da igreja. Um dos primeiros que criou essas heresias, Marcião. Então, meus queridos, a teologia da substituição foi fruto da pena de Marcião. É uma das piores que tem. A igreja, meus irmãos, ela não vai em lugar nenhum sem Israel. Não vai. Aonde Israel for, se aqueles que se dizem igreja forem adeptos da fé
que Deus entregou ao seu povo, que é o povo de Israel. Se a igreja adotar, receber de verdade, honrar esses ensinamentos, ela vai com Israel. Mas, queridos, se não, a decepção vai ser muito grande. E isso você pode ver em Mateus 7. Senhor, mas naquele dia não diremos, nós, não profetizamos em teu nome, não curamos, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas? Contudo, disse Yeshua, eu vos direi, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Iniquidade vem de uma palavra que quer dizer sem lei. Anomos. Sem Torá, sem lei. Então, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade, ou aqueles que vivem sem lei, sem a Torá, sem os ensinamentos do Pai. É isso que a Bíblia ensina, que Yeshua ensinou. Não é eu quem estou inventando isso. Foi Yeshua quem ensinou isso. Então, continuando, para nós finalizar. Então, Marcião, meus queridos, ele ensinou a teologia da substituição. Forçou a igreja primitiva a definir um cânon oficial, em parte, como reação às suas heresias. Aí, então, criou-se um cânon com 66 livros, que é este que nós temos aqui nas nossas mãos. Foi fruto disso, né? Não estou desonrando a Bíblia, não estou desmerecendo a Bíblia, só estou te mostrando como que ela veio parar nas nossas mãos. De forma alguma. Visão judaica messiânica sobre Marcião. Marcião representa tudo o que o judaísmo messiânico rejeita. A separação entre Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Isso não existe. Rejeitamos, como judeus messiânicos e nazarenos, essa doutrina herege, mentirosa e falsa, porque Deus é um, é único. Não existe dois e muito menos três. Deus é um. A ruptura com Israel, a Torá e o Taná, nós rejeitamos piamente esta ruptura, essa suposta ruptura, porque não existe esta ruptura feita por Yeshua e nem pelos seus discípulos. Yeshua não veio para fazer essa ruptura entre Antigo e Novo Testamento, abolindo Torá, abolindo lei de Moisés e desconsiderando os ensinos dos profetas. Isso é fruto da teologia doente destes personagens que recebem o nome de pais da igreja. Isso é uma desonra para estes homens. Essa nomenclatura, eles não merecem esse nome de pais da igreja. Esses homens foram uma desonra para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para os ensinos de Yeshua e para os ensinos dos seus discípulos. Rejeitamos completamente essa doutrina da separação entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Da ruptura com Israel, porque Deus não rompeu pacto algum. Tem um teólogo famoso aí com um vídeo terrível, dizendo que a relação de Deus com Israel acabou. Mentira deste teólogo. Mentira deste presbiteriano famoso que existe aí nos círculos religiosos. É mentira. Deus não rompeu o seu pacto e nunca vai romper o seu pacto com o povo de Israel de forma nenhuma. Yeshua vai voltar justamente para Israel. Olha lá em Apocalipse para você ver a relação de Deus com Israel. Ele enviando seu filho novamente para Israel, para salvar Israel. Olha capítulo 19, Deus enviando Yeshua para livrar o povo de Israel do massacre.
Como que pode um teólogo afirmar uma coisa dessa? Então, nós rejeitamos, nós judeus nazarenos, judeus messiânicos, rejeitamos completamente esses ensinamentos. A fé messiânica afirma que, vamos lá, Yeshua é o cumprimento da Torá. Isso nós batemos no peito e dizemos, Yeshua é o cumprimento da Torá. Creia a pessoa ou não, goste ou não, Yeshua é o cumprimento da Torá. A Torá se cumpre com a vinda de Yeshua, com a manifestação da Torá viva. Yeshua é a Torá em carne e osso. Não sua negação. Yeshua não é a negação da Torá. Yeshua é a prática, o complemento, a finalização da Torá. Porque nele entendemos a Torá plenamente, porque ele viveu ela da forma que precisava. O Deus de Yeshua é o mesmo Deus de Abraham, Yitzhak e Jacó. O Deus de Yeshua é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Yeshua falou que tinha um Deus. Vou para o meu Pai e meu Deus, disse ele. Então, Yeshua, ele não era o próprio Deus. Ele era um representante do único Deus que ele servia e que existe, que é o Pai, o Todo-Poderoso. Yeshua é o Messias, o ungido de Deus. Ele veio de uma forma especial. Ele não é um simples profeta comum também. Ele é o Messias, o ungido. Mas ele não é o próprio Pai, o próprio Deus. Não, ele é um representante de Deus. E ele tinha um Deus. Se ele fosse o próprio Deus, como que ele ia dizer? Vou para o meu Pai e o meu Deus. Ele próprio ensinou. O Pai é maior que eu. Está aqui no Evangelho de João ele falando isso. Não é eu que estou inventando. O próprio Yeshua diz, eu vou para o meu Pai e meu Deus, e diz, o Pai é maior que eu. Procura aí na sua Bíblia, você vai ver. Ele falando que o Pai é maior que ele. Então, se ele reconhece que o Pai é maior, ele reconhece Deus como Deus, e ele como seu representante, o Messias. Ele não se coloca em hipótese alguma. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos Yeshua se colocando na qualidade de Deus. O Deus Filho. Não. Ele nunca não faz isso. Não existe isso dentro da Bíblia. Então, Yeshua, ele é filho de Deus, e o Deus de Yeshua é o mesmo Deus de Abraham, Yitzhak e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O plano de redenção passa por Israel e inclui, sim, os goim, os gentios. A partir do momento que qualquer gentio, goim, ele adere à fé e recebe Yeshua como Salvador, passa a praticar os mandamentos, ele não é chamado mais de gentio. Preste atenção. Existe um outro termo para chamar este personagem que recebe Yeshua como Salvador e que ingressava na fé, né? Na fé nazarena, na fé dos Nazarim, que era assim que eles eram conhecidos lá no começo. Qual é este termo? Ger. Não mais goim. Ger. O que significa? Ger é um goim convertido, regenerado, transformado, incluído na nação como povo, enxertado. Agora ele não é mais goim, ele é ger. E ele tem as obrigações de obedecer a Torá, assim como os naturais. E ele tem direitos e promessas, assim como os naturais também. Então, ger, não se esqueça disso. Então, essa questão de
gentil. Gentil é o pagão. Gentil é o não converso. Gentil é o povo fora do povo que não vive de acordo com as leis do povo. A partir do momento que qualquer goim, gentil, adere à fé, abraça a Bíblia e ele começa a obedecer os mandamentos e ensinamentos de Yeshua, da Torá, ele não é chamado mais de goim, de gentil. Ele agora é chamado de ger, que significa um converso, um enxertado. Uma pessoa que foi transformada e agora está ingressada na fé. Ele é visto por Deus como um natural, como se ele fosse um natural, por intermédio da fé que ele recebeu. Finalizando. O plano de redenção passa por Israel e inclui o gentil. Não os substitui. Para finalizar. Então, o plano de redenção passa por Israel, inclui gentios, mas não substitui Israel de forma absolutamente alguma. Fica aqui essa recapitulação, este ensinamento, para finalizar essa série de lives. E espero que o Eterno te abençoe poderosamente. Vou encerrar com uma oração e agradeço ao Eterno por esta oportunidade. Pai Celestial, obrigado por este momento de reflexão, de ensinamento e exposição. Eu, nesta noite, quero encerrar com a oração maior do povo de Israel, como um monoteísta teu servo, Pai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchoto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno para todo sempre e o seu reino é eterno para todo sempre. Amém. Abençoe cada vida que vai assistir, está assistindo esta live, Pai. Abençoe, dá entendimento, ajude a compreender e a todos nós, Senhor, a se livrar das teias de aranhas teológicas, ensinada, meu Senhor, por homens ruins, que foi profetizado por Shaul, seu servo Paulo, como lobos cruéis e devoradores que não poupariam o rebanho. Peço ao Senhor graça, entendimento, esclarecimento a todos, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe. Shalom a todos.